Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 100 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A mensagem de hoje intitula-se Kardec no Apocalipse e pretende demonstrar, de forma séria e clarividente, que o grande codificador do Espiritismo e sua obra monumental encontram-se imortalizados no maior livro profético de todos os tempos, de autoria de nosso Senhor Jesus Cristo, e que leva o nome de Apocalipse. Esse livro extraordinário, à semelhança daquele mito grego da Esfinge, está há 2000 anos na Bíblia Sagrada, olhando fixamente em nossos olhos e nos dizendo: decifra-me ou devoro-te. Como eu não quero ser devorado por essa coisa, vou dar aqui a minha contribuição a respeito do que está lavrado no capítulo 14, versículos 6 e 7 desse livro. Abre aspas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei o Senhor Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Fecha as aspas. O Apocalipse não é uma profecia contínua. Ele é formado por vários blocos de profecias independentes entre si, que recebem o nome de cadeias proféticas. Cada cadeia profética pode se exaurir em alguns versos ou englobar mais de um capítulo. E para complicar, elas não estão dispostas em ordem cronológica, mas misturadas, como as peças de um jogo de quebra-cabeça desmontado. Cabe ao intérprete, ao investigá-las, estabelecer as conexões, mostrando onde começam e terminam essas cadeias e a sua correta aplicação no espaço e no tempo. Exemplos de cadeias proféticas podem ser encontradas nas mensagens às 7 igrejas, capítulo 2 e 3, e nas bestas que emergem da terra e do mar, capítulo 13. Como consta em meu livro Brasil de Amanhã, publicado pela Mundo Maior Editora, Isaac Newton é mundialmente conhecido como matemático, físico, astrônomo e formulador da lei da gravitação universal. O que muitos ignoram é que ele foi também assíduo estudioso das profecias bíblicas, tendo extraído desses estudos as seguintes conclusões. Primeira, a insensatez dos intérpretes tem sido predizer tempos e coisas como se Deus os tivesse feito profetas. Segunda, por essa precipitação, não só se expuseram ao ridículo, como atraíram o desprezo do mundo para as profecias. Terceira, o desígnio de Deus, porém, era outro. Ele deu as profecias não para satisfazer a curiosidade humana, permitindo-lhe um prévio conhecimento das coisas, mas para que, depois de cumpridas, as profecias pudessem ser interpretadas pelo próprio acontecimento. Quarta, e assim,
a providência de Deus e não os intérpretes, fosse revelada ao mundo pelas profecias. E Newton completa com esta visão incontestável, abre aspas, pois a realização de coisas preditas com grande antecedência será um argumento convincente de que o mundo é governado por Deus. Fecha as aspas. A profecia de origem bíblica é tão importante para o conhecimento do futuro que até mesmo esse extraordinário profeta, Daniel, não se esquivou de revelar que durante o cativeiro de Babilônia, ele levou consigo o livro de Jeremias para estudar e descobrir o que Deus havia predito através desse profeta. A profecia é também tão poderosa que comanda a história. Lendo Daniel, quase que podemos ver impérios colossais na fila da história, à espera desse comando para se manifestarem no mundo. É, além de tudo, tão complexa que certamente, para dissuadir os que dela possam fazer mau uso, muitas vezes os anjos reveladores, numa espécie de embaralhamento providencial, explicam determinados símbolos das profecias empregando novos símbolos, trocando assim o desconhecido pelo ignorado. É o que vemos no Apocalipse, quando diz que as duas testemunhas mártires são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor da terra. Ou, em outra passagem, quando diz que as 7 cabeças da besta são 7 montes e também 7 reis. E a mulher vista por João é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quando Daniel, em suas visões da noite, ouve os anjos dialogando entre si a respeito de momentosos acontecimentos futuros, protesta educadamente com as seguintes palavras: ouvi, mas não entendi. E os anjos o acalmam e despedem, dizendo: vai, Daniel, porque essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Os perversos não entenderão, mas os sábios certamente as compreenderão. Por sábios, devemos entender os bons e os simples de coração. Não obstante as naturais complexidades que buscam proteger esse território sagrado, o Cristo acrescentou métodos sutis de interpretação profética para facilitar a seus discípulos de todos os tempos o acesso aos desígnios divinos. Essa concessão superior pode ser vista em Amós, quando diz, abre aspas, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Fecha as aspas. E também pode ser visto em Deuteronômio, quando diz, abre aspas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Fecha as aspas. Dentre os métodos mencionados, podemos citar aquele que nossos irmãos protestantes chamam de princípio da interpretação do intervalo. Em Isaías, há uma profecia que diz o seguinte, abre aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Fecha as aspas. Jesus, porém, em Nazaré,
ao levantar-se na sinagoga e assumir o púlpito, abriu o pergaminho e leu essa passagem. Mas, de forma surpreendente, interrompeu a leitura na seguinte frase: para apregoar o ano aceitável do Senhor, fechando em seguida o rolo e declarando: hoje mesmo se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Por que Jesus suprimiu a parte final do período? Porque essa parte final dizia: e o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia emblemático era futuro para aquela época, como ainda é futuro para os dias atuais. E se Jesus houvesse pronunciado esta frase, não poderia ter dito que aquela escritura acabara de se cumprir. Desse fato singular, nasceu a percepção do citado princípio do intervalo profético, que permite seccionar em várias partes o corpo da profecia e ir confirmando seu cumprimento intermitente ao longo do tempo. Sem isso, seria impossível estabelecer a cronologia de certos vaticínios bíblicos. Por fim, a profecia tem corpo, que é a sua letra, e tem espírito, que é o seu sentido. Ao corpo da profecia, todos os que a lerem têm acesso. Ao espírito, porém, só terão acesso os que negaram-se a si mesmos, tomaram sua cruz e encetaram a própria caminhada sobre as pegadas do Divino Mestre. Não pode haver sólida interpretação da profecia, nem compreensão real de seu significado, onde não haja vivência fática da verdade, nem adesão ao espírito sacrificial do Cristo. É o que significa a advertência do anjo a João no Apocalipse, quando João quis adorá-lo. Abre aspas. Não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Fecha as aspas. Grandes intérpretes das profecias já identificaram no Apocalipse ideias, acontecimentos e impérios poderosos que movimentaram o mundo nos últimos milênios. Sendo o Espiritismo, sem dúvida, uma das maiores ideias que em todos os tempos já se corporificaram no plano físico, a pergunta que propomos é a seguinte: estará essa ideia também recepcionada no seio desse grande livro? E nossa resposta convicta é sim. Em várias de suas passagens, pode ser vislumbrada a presença desse extraordinário evento, mas com especial fulgor na epígrafe que abre este comentário, como pretendemos demonstrar a seguir. Deixando claro, porém, que falamos em tese, sem afirmações dogmáticas ou sectárias, pois nossa meta é assentar um ponto de reflexão para o leitor, deixando-lhe a liberdade de analisar, concordando ou não com os indícios apresentados aqui. A profecia de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, é conhecida pela generalidade dos exegetas como as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. O primeiro anjo anuncia um evangelho eterno e o juízo de Deus. O segundo anjo proclama a queda de Babilônia e suas consequências trágicas. E o terceiro anjo faz gravíssima advertência aos adoradores da besta e de sua imagem. Essas 3 mensagens são cumulativas, ou seja, uma não cessa quando começa a seguinte. A primeira é única até a chegada da segunda, que passa a vigorar em dupla ao lado da primeira,
seguidas depois pela terceira, que vem juntar-se a elas. Dessa forma, os três anjos estabelecem em conjunto uma tripla mensagem sem perda da sucessividade que gradua, na esteira do tempo, a importância de seus respectivos anúncios. Pois, de acordo com o princípio do intervalo profético, pode haver um hiato de séculos entre uma mensagem e a outra. Segundo nossa interpretação, a primeira mensagem, a do Evangelho Eterno, teve início em meados do século XIX e continua ativa e em franca expansão nos dias de hoje. A segunda e terceira mensagens, a da queda de Babilônia e a dos adoradores da besta, ainda são mensagens para o futuro, por isso não serão contempladas nestes comentários. Vamos, pois, sem mais delongas, desdobrar a epígrafe em 3 partes para facilitar a interpretação. Primeira parte. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. João chama esse arauto divino de outro anjo, porque já registrara antes, no capítulo 8, verso 13, sua visão de uma águia, que é um símbolo apocalíptico de anjo, voando pelo meio do céu e sendo portadora de uma solene advertência aos habitantes da terra. Mas, nesta cadeia profética que estamos comentando, ele é o primeiro anjo, porque os anjos seguintes são chamados de segundo e terceiro anjos. Neste trecho, o termo anjo deve ser entendido como espírito ou ser invisível aos olhos humanos e, como é comum em profecia, deve ser tomado em sentido figurado, ou seja, simbolizando imensa falange de milhões de seres que têm a missão superior de fazer importante proclamação à humanidade. Um anjo literal, embora elevado, dificilmente teria condições de realizar missão de tal envergadura. Mas, se o termo for tomado em seu sentido coletivo, então o fato de serem anjos que fazem essa proclamação e de a fazerem voando pelo meio do céu, pode significar a procedência divina do anúncio e explicar de forma racional e lógica a presença simultânea de sua mensagem em todo o planeta. O fato de essa dispensação de luzes ser destinada a cada nação, e tribo, e língua, e povo, significa que ela tem caráter eminentemente indiscriminatório, assectário e universalista, pois não é endereçada em especial a nenhum segmento religioso, político, filosófico ou científico existente no mundo, mas a toda a humanidade, ou onde haja um ser humano necessitado dessa orientação. O fulcro principal dessa proclamação é o fato de constituir-se na pregação de um evangelho eterno. Entendida essa expressão como uma boa nova, notícia alvissareira ou novidade esplendorosa a ser apresentada com excepcional amplitude pela primeira vez ao gênero humano. Essa preciosa expressão sugere ainda uma conexão ancestral com a boa nova trazida pelo Cristo e que foi sendo descaracterizada ao longo do tempo pelas interpolações humanas de várias espécies que a transformaram num evangelho humano e, portanto, transitório.
O qualificativo eterno sinaliza que essa nova proclamação estará apresentando ao mundo o Evangelho original, tal como concebido por seu celeste instituidor, que ao estabelecê-lo no mundo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A conjugação dos fatores anjo, voar pelo meio do céu, evangelho eterno e proclamação urbi et orbi é suficiente para demonstrar o caráter insólito, a engenhosidade supra-humana envolvida na divulgação e a gravidade dessa majestosa mensagem. Finalmente, o fato de a mensagem desse primeiro anjo ser feita em grande voz estabelece a repercussão mundial e imediata dessa proclamação. É como se os seus milhares de solícitos estafetas se disseminassem em ondas pela redondeza da terra e levassem aos mais longínquos rincões a centelha viva da nova proclamação. Segunda parte. Dizendo em grande voz: temei o Senhor Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A mensagem desse anjo, como vemos aqui, é dirigida num primeiro momento às entidades moralmente inferiores, mesmo que dotadas de brilhantes intelectos, que habitam o planeta. Aquelas que se ativam em oposição à justiça divina e, por isso, em decorrência de sua consciência de culpa, devem temer o Senhor Deus. Da mesma forma como os indisciplinados hebreus do Êxodo, sob o rijo comando de Moisés, deviam temer o Senhor dos Exércitos. Já a expressão dar glória a Deus é fórmula bíblica, empregada para incitar alguém a falar a verdade e a reparar uma ofensa feita à majestade divina. Talvez essas duas expressões sejam as únicas aptas, por suas graves consequências, a chocar os espíritos recalcitrantes e, arrancando-os do ativismo negativo no qual se corrompem, retorná-los ao caminho do bem para glorificarem o Senhor da vida. E o motivo dessa renovação urgente é a chegada da hora do juízo de Deus, uma espécie de última oportunidade antes da prova final classificatória para um novo tempo. A expressão juízo de Deus, tomada em seu sentido mais amplo, revela uma engrenagem evolutiva composta de dois estágios a que está submetida a humanidade deste e de outros mundos de igual nível. O primeiro estágio, mais brando e menos gravoso, tem caráter individual e ocorre quando o espírito é conduzido por seus mentores no mundo espiritual, entre uma existência e outra, a um reciclamento necessário e ao estabelecimento de novas diretrizes para suas futuras incursões na matéria. Dessa forma, ele vai acertando o passo gradativamente e propiciando a si mesmo a reintegração no ciclo virtuosos e evolutivos da lei. O segundo estágio, muito mais drástico e grave, é coletivo e ocorre quando o planeta chega ao período extremo chamado de expurgo planetário, ou, em linguagem bíblica, consumação do século. Momento em que a parcela joeirada e não redimida de seus habitantes é trasladada para orbes inferiores, onde deve receber novas oportunidades de regeneração. Terceira parte. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Depois de ser dirigida aos que se encontram no descaminho,
A mensagem, como vemos agora, é endereçada num segundo momento às almas enobrecidas que já se encontram em processo de harmonização com a lei e, por isso, não têm que temer o Senhor Deus, mas adorá-lo e reverenciá-lo, vivendo em sua plenitude os mandamentos de amor e sabedoria que emanam de seu coração amoroso e sábio. E agora, um fato extraordinário. Essa adoração é estabelecida sobre as bases inabaláveis de uma fé raciocinante superior e pura, porque não é dirigida a um Deus qualquer elaborado pelas religiões humanas, mas sim ao verdadeiro Deus, o autor da criação, a suprema inteligência do universo, a causa cáusica e o princípio principal de todas as coisas, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa característica do Senhor Deus, revelada por Jesus no Evangelho, encontra-se claramente estabelecida no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, notadamente no Decálogo recebido por Moisés no Sinai e particularmente no seu 4º mandamento. Concordam os mais lúcidos intérpretes da Bíblia em que os 3 primeiros e o 5º mandamentos mencionam as palavras Senhor e Deus, mas não as definem, podendo ser aplicadas aos deuses de qualquer religião, pois, como ironiza o apóstolo Paulo, há muitos deuses e muitos senhores. Os 5 últimos mandamentos não mencionam as palavras Senhor e Deus. Só resta, portanto, o 4º mandamento, que é onde se encontra a chave que estabelece de forma incontestável a soberania do verdadeiro Deus. O 4º mandamento estabelece a identidade do Deus único. Sem esse mandamento, qualquer pessoa poderia afirmar que o sol é seu Deus, um ídolo é seu Deus, ou alguma criatura iluminada, religiosa ou não, é seu Deus, como sempre ocorreu e ainda ocorre na história da humanidade. Mas, quando o 4º mandamento declara de forma categórica, abre aspas, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, fecha aspas. Exatamente como é enfatizado pela profecia apocalíptica em estudo, ele estabelece que o Senhor Deus, revelado no Decálogo, é o Criador de todas as coisas e que nenhuma criatura ou coisa criada pode assumir a posição de Deus. Dessa forma, o sol não é Deus, nenhum ídolo é Deus, e nenhuma criatura humana ou espiritual, por mais iluminada que seja, é Deus. Deus é o único Criador incriado, enquanto que tudo mais são criaturas e coisas nascidas de seu amor. O 4º mandamento, portanto, é o sinete sagrado, a assinatura de Deus em sua lei. E sendo ele o Criador de tudo o que existe, tem pleno direito de chamar a si o governo de todas as coisas e a pronta obediência de todas as criaturas que evolucionam pela vida universal. O Espiritismo, como corpo doutrinário organizado e consolidado, nasceu em meados do século XIX, comandado no plano invisível pelo Espírito Verdade e sistematizado no plano físico por Allan Kardec. Por que afirmamos que o primeiro anjo dessa trilogia celestial simboliza esse grande movimento? Porque tanto a previsão apocalíptica quanto o fato concretizado no mundo se ajustam de forma impressionante ao figurino profético, não deixando margem a quaisquer dúvidas quanto à sua perfeita adequação.
comunicações entre encarnados e desencarnados, através de sonhos, visões e aparições, são fenômenos naturais que sempre ocorreram no mundo desde a sua fundação. Mas, conforme a previsão estabelecida no profeta Joel, capítulo 2, verso 28, onde se lê que haveria, em época futura, um derramamento do Espírito do Senhor sobre toda a carne, e conforme a profecia do Cristo no Evangelho segundo João, capítulo 16, versos 7 a 11, onde ele fala sobre a vinda do Consolador para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, esses fenômenos só foram estabelecidos na carne, ganhando densidade e manifestação universal no século XIX, tal como comprovado pela história. Como se uma revoada planetária de espíritos de luz, por ordem superior, viesse concretizar na Terra o que fora estabelecido antecipadamente pela palavra divina. A assombrosa fenomenologia suscitada por esses acontecimentos levaram o grande mestre Allan Kardec, a partir da segunda metade do citado século, a constatar a transcendência desses fatos e suas consequências morais e espirituais para o homem. Isto o levou a analisar esses acontecimentos, bem como a registrá-los, coordená-los, aprofundá-los e sistematizá-los de forma cristalina em obras magistrais para orientação do mundo inteiro. Desse conjunto metódico, equalizado e harmonizado com inexcedível habilidade pelo nobre codificador, resultou uma espécie de evangelho eterno, que as entidades superiores, em O Livro dos Espíritos, questão 145, chamam de eterna doutrina espírita. Esse evangelho eterno recebeu imediata acolhida em todos os quadrantes do globo, onde a mensagem penetrou com espantosa celeridade. O profundo texto doutrinário falava da grandeza de Deus como primeiro princípio e eterno Criador de todas as coisas, e das leis universais estabelecidas por Ele para ordenar a vida em todo o universo e conduzir seus filhos à plenitude e à perfeição no infinito. Falava também da lei universal da reencarnação, da lei de ação e reação e de outras leis que sempre proporcionaram novas oportunidades àqueles que tresmalham no caminho, estabelecendo juízos parciais e pontuais para as criaturas ao longo da evolução, e um juízo final coletivo, levando planetas e humanidades a galgarem os graus de perfeição estabelecidos pela lei divina na esteira do infinito. Allan Kardec incorporou nesta passagem características peculiares ao Consolador descritas no Evangelho segundo João, principalmente aquelas em que ele viria para nos guiar a toda a verdade e nos anunciar as coisas que hão de vir. E em virtude dessa autorização tácita, ele é intuído a substituir a expressão juízo final pela expressão juízos gerais. No juízo final bíblico, as entidades moralmente inferiores seriam supostamente punidas em definitivo e sem apelação com a danação eterna, enquanto que nos juízos gerais da doutrina espírita, se o mal é extinto neste mundo, os que são envolvidos por ele não o são, visto que serão degradados para outros mundos do universo compatíveis com seu nível evolutivo, onde, aproveitando-se dessa nova oportunidade facultada pela misericórdia divina, se transformarão de joio em trigo sob a supervisão paternal do Cristo planetário em sua nova habitação.
Cremos que, do que fica exposto aqui, de forma criteriosa e lógica, podemos concluir que Allan Kardec, a doutrina codificada e o movimento espírita em geral estão sobejamente identificados com o primeiro anjo do capítulo 14 do Apocalipse. Todas as qualificações estabelecidas ali podem ser encontradas nas obras do codificador. Primeiro, a grandeza de Deus em O Livro dos Espíritos. Segundo, a sua criação universal em a Gênese. Terceiro, a mensagem aos bons em o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto, a advertência às entidades moralmente inferiores em O Céu e o Inferno. E, finalmente, quinto, a janela para a comunhão com os anjos de luz em O Livro dos Médiuns. Tentamos aplicar a simbologia desta cadeia profética a outros movimentos religiosos e filosóficos dos últimos 2 milênios, mas sem êxito. Ao aplicá-la, porém, ao vasto universo estabelecido pelo Espiritismo, o ajustamento foi perfeito e imediato, sem nenhum esforço de nossa parte ou surpresa para nós. Talvez seja por isso que Alexandre Dias, na obra Ceareiros de Volta, publicado pela FEB, tem escrito, num momento de elevada inspiração, que Allan Kardec foi um homem apocalíptico.